e sempre é oposta à sabedoria do homem. Not an improvement upon it, Não é uma melhora sobre ela, the opposite to it. mas é oposta a ela. Man never is logical in anything spiritual or moral unless he's governed by the Word of God. O homem nunca é lógico em qualquer coisa com respeito à palavra de Deus, a não ser que ele seja dirigido por Deus. And so the great men of this world, Assim, o grande homem deste mundo, their hearts are failing them for fear. os corações deles estão sentindo medo. They don't know what's coming upon this world. Eles não sabem o que está para chegar nesse mundo. They don't have the wisdom of God. Não têm a sabedoria de Deus. But we have God's thoughts. Mas nós temos os pensamentos de Deus. This is more up to date than the newspaper. Isto aqui é mais atualizado do que o jornal de hoje. We know what's coming on this world. Nós sabemos o que virá nesse mundo. We know what is ahead for the believer. Nós sabemos o que está à frente para o crente. A scene of glory Um cenário de glória that we can hardly comprehend. que nós dificilmente podemos compreender. We're just on the threshold A uma distância de uma pedra, de atirar uma pedra. of the Lord's coming. A vinda do Senhor está. He may come today. Ele pode vir hoje. And are we living in view of that? Estamos vivendo na vista disso? Or are we living for this world? Ou estamos vivendo para este mundo? Look at a verse in John chapter 12, Vamos ler um versículo em João capítulo 12, verse 25. versículo 25. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. You know that verse is repeated 6 times in the Gospels? Vocês sabiam que este versículo é repetido 6 vezes nos evangelhos? 6 times. 6 vezes. There's a reason for that. Tem uma razão para isso. You'll notice that this verse comes after verse 24. Você sabe que esse versículo vem depois do versículo 24. Read verse 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Well, of course, that refers to the Lord Jesus. He's the corn of wheat. Certamente isso se refere ao Senhor Jesus. Ele é seu grão de trigo. In order to have your company for eternity, Em vez de ter você para a eternidade, he went into death. para ter você na eternidade, ele teve que passar pela morte. Or you would have been alone forever. Ou você estaria sozinho para sempre. Alone in the glory. Sozinho, ele estaria na glória. But in order to have your company, Mas para ter a sua companhia, poor, guilty, hell-deserving sinners, pobres pecadores merecendo o inferno, he went into death, ele foi à morte. as we have been looking in Hebrews. Como vimos em Hebreus. And we are the fruit of the travail of his soul. E somos o fruto do trabalho da sua alma. The mighty work was all his own. A grande obra foi a sua própria obra. So we shall share his glorious throne. Para que nós possamos ser participantes da sua glória vindoura. All that he has inherited as Son of Man, Tudo o que ele herdou como filho do homem, he's going to share with you. ele vai compartilhar com vocês. You're in the nearest possible position to the Lord, Vocês estão na posição mais próxima possível ao Senhor. his bride. Vocês são sua noiva. You are members of his body, São membros do seu corpo. and we are children in the family. E somos filhos na família. We could not be more richly blessed. Não poderíamos ser mais ricamente abençoados If you chose a time to be born, se você escolhesse o momento de nascer. you couldn't have chosen a better time than now, Você não poderia escolher uma melhor época do que agora. because God has revealed every purpose of his heart
Porque Deus revelou cada propósito de seu coração. And we are part of the church of God. E somos parte da igreja de Deus. A nearer place than Abraham. Uma posição mais próxima do que a de Abraão. We who were Gentiles. Nós que somos gentios, What were we in the sight of Israel? Dogs. o que nós éramos aos olhos de Israel? Cães. And now brought into a place of nearness to the Lord. E agora trazidos à posição de proximidade com Deus. That's why Paul suffered so much. Essa é a razão porque Paulo sofreu tanto. He said that the Gentiles were going to be brought into a closer position to God than the Old Testament patriarchs. Os gentios serão trazidos a uma posição mais próxima do que dos patriarcas do Antigo Testamento. The Jews said, if you say that, we'll kill you. E os judeus falaram, se você falar isso, nós vamos te matar. And they made many attempts. E fizeram muitas tentativas. But this is the truth. Mas essa é a verdade. Or the Jews are they shut out? No. Os judeus conseguiram parar, But they cease to be Jews, they become members of the body of Christ. Não, mas ao invés disso, aqueles entre os judeus que creram passaram a ser parte do corpo de Cristo. And that truth was only developed by Paul. E essa verdade foi desenvolvida somente por meio de Paulo. Largely given up in Christendom today. Largamente abandonada pela cristandade hoje. That we are members of the body of Christ. Que somos membros do corpo de Cristo. That we are heavenly people. De que somos um povo celestial. Waiting for God's Son from heaven. Esperando pelo Filho de Deus dos céus. Not left here to improve the world. Não deixados aqui para melhorar esse mundo. We're not part of the world at all. Não somos parte do mundo. Yet how many Christians are involved in politics? E quantos cristãos estão envolvidos com política? Is that the Christian's position? E essa seria a posição de um cristão? There's an ambassador to Canada in Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está lá o embaixador do Canadá. What does he have to do with Brazil? O que ele tem a ver com o Brasil? Nothing. Nada. And he is here to represent his country. E ele está aqui apenas para representar o seu país. But he's not a citizen here. Mas ele não é um cidadão aqui do Brasil. He's a citizen of Canada. Ele é um cidadão do Canadá. If he doesn't act properly, he'll be recalled to Ottawa. Se ele não agir corretamente, ele vai ser chamado de volta a Ottawa. But we are ambassadors for Christ. Mas nós somos embaixadores por Cristo. We are here to represent the Lord Jesus. Estamos aqui para representar o Senhor Jesus. We're not here to make as much money as we can. Não estamos aqui para conseguir a maior quantidade de dinheiro que nós possamos. Get a place of honor and reputation in the world. Quer uma posição de reputação e honra nesse mundo? Well, we should fit ourselves to make a livelihood that's honest and proper. É honesto e próprio nós trabalharmos para viver uma vida honesta aqui. But our object is not this world. Mas o nosso objetivo não é este mundo. We belong to heaven. Pertencemos aos céus. We belong to another scene entirely. Pertencemos a uma inteira nova cidade. Why are we left here? Por que fomos deixados aqui então? Why didn't God take us to heaven as soon as we were saved? Por que Deus não nos levou para o céu quando fomos salvos? 25 years? Você salvou há uns 25 anos? You were as fit for the glory the night that you were saved as you are now. Se você se salvou há 25 anos atrás, no dia que você se salvou, você estava pronto para ir para os céus, tanto quanto você está agora. But God has left you here Mas Deus te deixou aqui to be a testimony para ser um testemunho for Him. para Ele. A royal priest Sacerdócio real to represent the Lord. para representar o Senhor. Coming back to our scripture here. Bom, vamos voltar às nossas escrituras aqui. I'm going to make a remark. Vou fazer aqui uma afirmação. I want you to think about it.
E eu quero que você pese isso e pense sobre isso. To some of our young people here, it might sound strange. Para alguns dos jovens aqui, possa parecer até estranho, But we want to encourage you. mas nós queremos encorajar vocês. These are difficult days. Esse é um dia de dificuldades. Life is not easy. A vida não é nada fácil. Our brother has mentioned we live in a world that has rejected Christ. O irmão mencionou, estamos num mundo que rejeitou Cristo. You young people are going to feel it. Os jovens irão sentir isso. Take a stand for the Lord Jesus. Tome uma posição pelo Senhor Jesus aqui. He's not popular. Ele não é popular. And the path of being gathered to the Lord's name is not a popular path. E estar reunidos ao nome do Senhor também não é uma posição popular. God has brought you into a wonderful position. Deus trouxe você uma posição maravilhosa. But don't expect other Christians to understand you Mas não espere que os outros cristãos entendam você as being gathered to the name of the Lord Jesus. como sendo reunidos ao nome de nosso Senhor Jesus. Maybe later we'll just look briefly at Jonathan, but now this is the remark that I'm making. Talvez mais tarde a gente possa fazer alguma comentário sobre Jonatas, mas isso é o que eu quero dizer agora, a afirmação que eu quero fazer agora. It is possible É possível to have a saved soul a ter uma alma salva and a lost life. e uma vida perdida. Now that might sound a little strange. Isso pode parecer um pouco estranho. Saved soul, Uma alma salva, but a lost life. mas uma vida perdida. And I'll try to explain simply what I mean by that statement. E eu vou tentar explicar o que significa essa minha afirmação. Perhaps everyone in this room has accepted Christ as their Savior. Talvez todo mundo aqui nesse salão tenha aceitado o Senhor Jesus como Salvador. You've started on the Christian pathway. Você começou o caminho do cristão. Your sins are forgiven. Seus pecados estão perdoados. No doubt in your mind you are a child of God. Não há dúvidas em sua mente de que você é um filho de Deus. Eternally secure. Eternamente seguro. Blessed with all spiritual blessings. Abençoado com todas as bênçãos celestiais. But what about our lives down here? E com respeito à nossa vida aqui, From day to day. dia após dia. Every act in our lives Cada ato em nossas vidas has its present and eternal consequences. tem uma consequência presente e eterna. And am I living as a natural man down here? E tenho eu vivido como um homem natural aqui, Loving my life? amando a minha vida? What does it say here? O que diz aqui? Shall lose it. Perdê-la. Well, does that mean that you're going to lose eternal life? Isso significa que você vai perder a vida eterna? No. Não. Eternal life, you cannot be forfeited. A vida eterna não pode ser esquecida ou abandonada. That link of eternal life with Christ will never be snapped. Essa união de Cristo conosco nunca poderá ser quebrada. The link of communion can be very easily broken. O elo de comunhão pode ser quebrado, But not the relationship you have as a child of God. mas não a relação que você tem com Deus como filho de Deus. I think we're all clear as to that. Eu acho que todos nós estamos bem claros a esse assunto. But it says here, he that loveth his life shall lose it. Mas aqui diz, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. What does that mean? O que significa isso? Well, you know, brethren, there's a day coming E sabe, irmãos, há um dia que está chegando, when our lives are going to be reviewed. quando as nossas vidas serão revisadas. We've heard about it, perhaps many times. Ouvimos isso, talvez, muitas vezes. The judgment seat of Christ. O trono de julgamento de Cristo. How have I walked today? Como eu andei hoje? Well, it's all recorded. Está tudo gravado. Now, our sins will never be brought up again to condemn us. Os nossos pecados jamais serão trazidos de volta outra vez. They will never be resurrected.
nunca serão ressuscitados. Praise God for that. Bendito seja Deus por isso. God will never bring up those filthy sins to condemn me. Deus nunca trará aqueles nojentos pecados para me condenar outra vez. Cleansed by the precious blood of Christ. Foram lavados pelo precioso sangue de Cristo. For all eternity. Por toda a eternidade. There will never pass one word from the lips of the Lord Jesus that he remembers my sins. Por toda a eternidade não passará pelos lábios do Senhor uma palavra a respeito dos pecados que foram pagos. What grace. Que graça. Immeasurable. Imensurável. But something is going to be brought up. Mas alguma coisa será trazida à tona. Our works. Nossas obras. What we have done. O que fizemos As believers. como crentes. Well, I have a mundane example. Here we have some accountants in the room here. Eu posso trazer algum exemplo aqui. A gente tem um accountant? Accountant. Um contador? Yeah. Temos aqui um contador, But we all know from our banking experience, mas todos nós sabemos, pela experiência de bancários, there are two columns. que há duas colunas. One is the debit side, Uma é o lado de débitos, the other is the credit side. do outro lado é o créditos. Even a child can understand that. Até uma criança pode entender isso. Well, what about the debit side? Bem, e com respeito ao lado dos débitos, Well, it was very long. era muito longo. All my sins, so great, so many, Todos os meus pecados, tão grandes e tantos, in his blood are washed away. em seu sangue foi lavado. Cancelled, Cancelados. cleared of every charge. Limpo de toda acusação. But now, what about the credit side? Agora, com respeito ao lado dos créditos, God is adding to that every day. Deus está acrescentando cada dia ali. Debit side is settled, O lado dos débitos já está arrumado, but the credit side is growing day by day. mas o lado do crédito, a coluna de créditos, está aumentando dia após dia. Every act in your life for the Lord Jesus. Cada ato em sua vida para o Senhor Jesus, Every thought. cada pensamento. You sisters who sit in the meeting here on Lord's Day morning, As irmãs que sentam aqui no primeiro dia da semana, you are holy priests. vocês são sacerdócio real também. You don't take part publicly, that is true, É verdade que não tomam parte publicamente, but you are a very important part of the meeting. mas vocês são uma parte muito importante da reunião. You are a holy priest. Você é um sacerdote real, You offer up spiritual sacrifice. a oferecer sacrifícios espirituais. Every thought upon the Lord Cada pensamento para o Senhor is recorded, está lá gravado, will be rewarded. vai ser recompensado. Every little act of service. Cada serviço, trabalho. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho e labor. Do you know that Scripture does not tell us to forget our sins? Did you know that? Você sabia que a Bíblia não nos ensina a esquecer os nossos pecados? That's commonly spoken of in Christendom. You know? Frequentemente é falado isso na cristandade. Forget all about your sins. Esqueça dos seus pecados. Scripture doesn't speak that way. A Escritura nunca falou desse jeito. We should be humbled by our sins. Nós deveríamos estar humilhados pelos nossos Paul pecados. said to the Ephesians, "Wherefore remember Paulo what you were in the past." Paulo falou aos Efésios assim: lembre o que vocês foram no passado, When you were under the power of Satan. quando vocês estavam sob o poder de Satanás. And if we have failed in our Christian life, E se nós falhamos na nossa vida cristã, and every one of us have, e cada um de nós já fez don't isso, get under your failures. não fique nas suas falhas. Exactly what Satan would like. Exatamente o que Satanás gostaria. Confess them to the Lord. Confesse ao Senhor. Judge them. Julgue-as. Put them away. Ponha elas à parte. Whatever it is that is hindering your communion. Qualquer coisa que esteja impedindo a sua comunhão. This idea of confessing and going on and committing the sin and confessing, and this is not according to God.
Esse negócio de ficar pecando e confessando, isso não é de acordo com a vontade de Deus. We are to judge those things. Nós somos para julgar essas coisas. But if we have failed, Mas se falharmos, let us be humbled by it. que pelo menos sejamos humilhados por elas. Like Hezekiah, let's walk softly. Caio? Softly. Que possamos andar suavemente. Let us walk in closer dependence on the Lord. Nós possamos andar em comunhão próxima a Deus. Peter had a grievous fall. Pedro teve uma grave falta. You know the history very well. Vocês conhecem a história muito bem. But he never forgot his fall. Mas ele nunca esqueceu dessa falta. He was humbled. Ele estava humilhado. He was dependent on the Lord. Ele estava dependente no Senhor. And that's what we need in our lives. E isso é o que nós precisamos em nossas vidas. Dependence upon the Lord. Dependência de Deus. That's the only way that you or I are going to have power to overcome temptation. Esse é o único meio que você e eu temos para vencer a tentação. You are no match for the enemy. Você não são páreo para o inimigo. None whatever. Nenhum sequer. He's far wiser than you are. Ele é muito mais sábio do que qualquer um de vocês. 6,000 years experience. Tem uns 6.000 anos de experiência. You young people who are present here, we're glad to see you. E vocês, jovens que estão aqui presentes, estou contente de vê-los aqui. But Satan loves young people. Mas o Satanás gosta dos jovens. He would love to ruin your life. Ele gostaria de arruinar sua vida. Maybe he's plotting. He's got a plot there ahead of him. Talvez ele tenha uma armadilha à sua frente. To draw you away from the Lord. Para te afastar do Senhor. But here, coming back to our verse, Mas aqui, voltando ao nosso versículo, it speaks of hating his life in this world to keep it unto life eternal. diz que quem no mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Well, what does that mean? Bem, o que isso aqui significa? Hating your life down here. Odiar sua vida aqui. Well, I believe it refers to living for God's glory. Eu acho que isso se refere a viver para a glória de Deus. The flesh likes an easy path as well as an evil path. A carne gosta do caminho fácil tanto quanto gosta do caminho mau. We all like the comforts of life. Todos nós gostamos dos confortos da vida. And God has given us many mercies. E Deus nos tem dado muitas misericórdias. If we're going to serve the Lord, Mas se nós vamos servir ao Senhor, there's going to have to be sacrifice deverá haver sacrifícios in our lives. nas nossas vidas. The Lord's love was a sacrificial love. O amor do Senhor era um amor de sacrifício. And if we're going to serve the Lord, E se vamos servir ao Senhor, it's going to cost us something. vai nos custar algo. We can't go on with the world. Não podemos ir junto com o mundo. The world in one hand and Christ in the other hand. Numa mão o mundo, noutra mão Cristo. That doesn't work. Isso não funciona. We've got to be separate from the world. Temos que estar separados do mundo. And now I want to refer in closing to Jonathan. E agora eu queria concluir com relação a Jonatas. We all know his history. Todos nós conhecemos a sua história. He was a valiant servant of the Lord. Ele era um valente servo do Senhor. Read 1 Samuel chapter 14. Leia 1 Samuel, capítulo 14. The individual faithfulness of Jonathan is remarkable. A fé individual de Jonatas é notável. He climbed up those steep rocks to meet the Philistines. Ele escala aquelas rochas para encontrar os filisteus. Just two people. Apenas 2 pessoas. Himself and his armor bearer. Ele e o seu armador. And that was an act of faith. Isso era um ato de fé. Why? There the Philistines were waiting for him at the top. Porque os filisteus estavam esperando por eles lá em cima do morro. God rewarded his faith.
mas Deus recompensou a sua fé. And he had a mighty victory. E ele teve uma grande vitória. And then he saw David defeat Goliath the Philistine. E ele viu Davi vencer o gigante Golias. That mighty victory that David accomplished. Aquela grandiosa vitória que Davi conquistou, Which speaks of the work of Christ. que nos fala do trabalho de Cristo. And Jonathan was attracted to David. E Jonatas estava atraído por Davi. Just at the verse, we better look 2 Samuel. Vamos ver em 1 Samuel. 1 Samuel. I think we're familiar with these verses. Acho que nós estamos bem familiarizados com esse versículo. 18, verse 1. Capítulo 18, versículo 1. Came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. There was real faith in Jonathan. Havia uma fé real em Jonatas. He was attracted to the person of David. Ele estava atraído pela pessoa de Davi. Not only the victory, Não apenas aquela vitória, which even Saul could rejoice in, que mesmo Saul podia se regozijar, the person of the victor. mas a pessoa da vitória, Davi. Yet he won the heart of Jonathan. Ele ganhou o coração de Jonatas. Devoted. Devoltou-se, He stripped himself se despiu of his robe. do seu próprio casaco. There he had a kingly robe. He was the son of Saul. Ele tinha uma capa real, ele era o filho de Saul. His garments, that Su- which was his right. Suas vestimentas, que nos diz os seus direitos. His sword. Sua espada, He didn't need to defend himself anymore. não precisava se defender mais. David would look after that. Davi ia cuidar disso. And his bow. E também do seu arco. We're looking at verse 4. Versículo 4, ele está lendo. Well, the bow speaks of something in the distance. O arco fala de alguma coisa à distância. We don't know where the arrow's going to fall. Nós não sabemos aonde as flechas irão cair. We don't know what is ahead of us. Nós não sabemos o que está adiante de nós. But we can leave that in the hands of the Lord. Mas podemos deixar isso nas mãos de Deus. He knows the end from the beginning. O Senhor sabe do começo ao fim. Are you worried about something in the future? Está você preocupado com alguma coisa no futuro? Why don't you leave it with the Lord? Por que você não deixa isso com o Senhor? He knows what's best. Ele sabe o que é melhor. And he'll look after the future. E Ele vai cuidar do futuro. It's day by day. Dia após dia. And his girdle. E o seu cinto Ele também largou. Now, when I'm in India, I ask the people, what was it that what was it that Jonathan did not give to David? E quando eu estava na Índia, eu perguntei aos irmãos lá, o que foi que Jonatas não deu a Davi? I get a lot of different answers. Eu recebi muitas respostas diferentes. Finally, one brother told me, Finalmente, um irmão disse, his shoes. seus sapatos. Jonathan loved David. Jonatas amava Davi. His love was true and genuine. Seu amor era verdadeiro e genuíno. He went out into the wilderness and he strengthened David's hand in God. Ele foi para o deserto e se atracou a Davi, se apegou a ele. There was no doubt that Jonathan was attached to David. Não havia nenhuma dúvida de que ele era muito apegado a Davi. You look in 2 Samuel, Se você vê em 2 Samuel, what does David say? o que Davi diz? His love to me was wonderful. Seu amor por mim era maravilhoso. That's speaking of Jonathan's love, Aí ele está falando do amor de Jonatas, passing the love of women. ultrapassando o amor de uma mulher. But you and I know that Jonathan failed. Mas eu e você sabemos que Jonatas falhou. I'm not going to elaborate on this. We know the story. Eu não vou elaborar muito sobre esse assunto, porque nós conhecemos a história. You know, Jonathan expected to be on the throne with David. Você sabe que Jonatas tinha a esperança de estar com Davi no trono.
He knew that David was going to be king. Ele sabia que Davi ia reinar. There was no doubt in his mind. Não havia nenhuma dúvida em sua mente. I'm going to be next to you, David. Eu estarei perto de você, Davi. But he never was. Mas nunca ficou. He fell on the mountains of Gilboa. Ele caiu nas montanhas de Galboa. A shameful death. Uma morte vergonhosa. Why? Por quê? He did not identify himself with David. Ele não se identificou com Davi. David was out in the cave of Adullam, Davi estava na caverna de Adulão, hunted like a partridge upon the mountains, sendo caçado como um animal nas montanhas, chased by Saul all over the territory. perseguido por Saul por todo esse território, And there were 400 gathered around him. e havia 400 reunidos à sua volta. It wasn't a very popular company, Não era uma companhia de pessoas muito populares. a rather motley group. De fato, era um grupo meio estranho. Those that were discontented, Aqueles que estavam descontentes, those that were in debt. aqueles que tinham dívidas. But what was the object? Mas qual era o objetivo? It was David. Davi. Where was Jonathan? Onde estava Jonatas? In the court of Saul. Na corte de Saul. He never left it. Nunca deixou aquela corte. You know what Jonathan's problem was? Sabe qual era o problema de Jonatas? His father. Seu pai. He thought he could change his father. Ele achou que podia mudar seu pai. Spoke up for David Falou no lugar de Davi several times. muitas vezes. And he nearly got a javelin thrown at him. E, Got a javelin thrown at him. e ele teve um arpão jogado na sua direção, uma lança. He never left the court of Saul. Mas ele nunca deixou a corte de Saul. You read the history, we won't stop to look at it, but you know, Você lê a história, nós não vamos parar aqui para ler, mas você sabe. he went out and visited David Ele foi lá fora para visitar Davi, in the cave of Adullam. na caverna de Adulão. They wept together Choraram juntos, until David's love exceeded. até que o amor de Davi se excedeu. But Jonathan returned to his house. Mas Jonatas voltou para sua casa. He did not identify himself with David. Ele não se identificou com Davi. And did you ever notice E você alguma vez notou that David never said to Jonathan, que Davi nunca disse a Jonatas: Jonathan, why did you not come out with me? por que você, Jonatas, não vem para fora comigo? Why do you stay in the court of your father Saul? Por que você fica na corte de Saul, seu pai? If you love me, why aren't you out here with me? Se você me ama, por que você não está fora aqui comigo? If it wasn't love that drew Jonathan out, it would be of no value. Se não fosse o amor que levasse Jonatas a sair para fora, And if you are not gathered to the name of the Lord, because you see the Lord in the midst, se você não está reunido ao nome do Senhor, porque você vê o Senhor no meio, the test is going to come. o teste virá um dia. And many young people that I have known in my short experience, E muitos jovens que eu conheci na minha pequena experiência, who have been happily gathered, que estiveram em feliz comunhão, have left the Lord's table. deixaram a mesa do Senhor. Let me say, as the one a little older than some here, Deixa-me falar como alguém um pouquinho mais velho do que vocês aqui. if you leave the Lord's table, Se você deixa a mesa do Senhor, you have left the presence of the Lord of glory. você deixou a presença do Senhor. I cannot see spiritual progress in your life. Não posso ver nenhum progresso espiritual na sua vida. I know some people, young people, that have left for more gospel activity. Eu conheci jovens que deixaram a reunião por uma atividade maior do Evangelho. Look at all that we are doing. Veja tudo o que temos feito. Look at the programs that we have in effect here. Look at the programs that are active amongst us. Veja os programas que nós temos aqui entre nós em atividade, em grande atividade. That's all right. Está ok. But in order to serve the Lord, we don't need to leave the Lord's table. Mas para servir ao Senhor, nós não precisamos deixar a mesa do Senhor. The evangelist should be like a pair of compasses. O evangelista devia ser como um compasso. One arm in the assembly, Um braço do compasso na Assembleia, the other arm in the world, o outro braço do compasso no mundo, taking the gospel to whosoever. levando o evangelho para quem quiser. As far out as you want to go. Tão longe quanto você quiser ir. Let us go forth after souls. Vamos atrás de almas.
let us remember there's an order in God's word. Mas lembremos que há uma ordem na palavra de Deus. It's first worship and then service. Primeiro a adoração, depois trabalho. So you young people, don't leave the Lord's table. Assim, vocês jovens, não deixem a mesa do Senhor, In order to get more activity. para que consiga ter mais atividades. This is where the word of God is honored. Aqui é onde a palavra do Senhor é honrada. You're not among a perfect company. Você não está no meio de uma companhia de pessoas perfeitas, But you are at the table of the Lord. mas você está à mesa do Senhor. That is a great privilege. E esse é um grande privilégio. Remember the Lord at his table. Lembrar do Senhor em sua mesa. But coming back to Jonathan, Mas voltando a Jonatas, just to finish, apenas para terminar. he never reigned with David. Ele nunca andou com Jonatas, If we suffer com with Davi. him, we shall also reign with him. Se nós sofremos com ele, reinaremos com ele. And we're called to share the Lord's rejection. E nós somos chamados a compartilhar da rejeição do Senhor também. The Lord does not have his rightful place in this world. O Senhor não tem o seu lugar certo aqui na terra. And if you and I are faithful, E se você e eu somos fiéis, we're going to feel the rejection. vamos sentir a rejeição. And it's not wrong to do so. E não é errado fazer isso. The Lord felt rejection. O Senhor se sentiu rejeitado. It's wrong to have resentment in our hearts, É ruim ter ressentimentos em nossos corações, but it's not wrong to feel the reproach. mas não é errado sentir a reprovação. The Lord said, reproach hath broken my heart. O Senhor disse, a reprovação partiu meu coração. But Jonathan had a saved soul. We'll meet Jonathan in heaven. Mas Jonatas era uma alma salva. Vamos encontrar com ele nos céus. No doubt about it. Nenhuma dúvida a esse respeito. We'll meet Lot in heaven. Vamos encontrar Ló nos céus. You'd wonder, was Lot a believer? Eu penso, era Ló um crente? In the Era. city of Sodom? Na cidade de Sodoma? Another example of a saved soul and a lost life. Outro exemplo de uma alma salva e uma vida perdida. At the judgment seat of Christ, No trono de julgamento de Cristo. when our lives are reviewed, Quando as nossas vidas forem reveladas, in the presence, the manifestation, the presence of God, na manifestação da presença de Deus, do you want something that will abide? você vai querer alguma coisa que dure, que habite bem? A reward from the Lord of glory? Uma recompensa do Deus de glória? Then shall every man have praise of God. É assim, todo homem louvará a Deus. Remarkable that God should praise us. É de se notar, é maravilhoso ver que o Senhor vai nos honrar. We can praise Him. Nós podemos louvá-lo, He's going to praise us. mas Ele vai louvar a nós. Everything you do for Christ Tudo o que você fizer por Cristo is going to be rewarded. vai ser recompensado. Your presence at this meeting here today A sua presença a essa reunião hoje will have a reward. vai ter uma recompensa. And that reward, I believe, goes on for eternity. E eu creio que essa recompensa vai por toda a eternidade. Of course, there is the thought of the kingdom too. Lógico, também há a ideia aqui do reino. Our place in the kingdom will be according to our walk down here. Nossa posição nesse reino será de acordo com o nosso andar aqui. That will be part of the reward. Isso será parte da recompensa também. Lot will be there in heaven. Ló estará lá nos céus. He vexed his soul every day with the filthy conversation of the wicked. Ele afligiu sua alma todo dia com a conversação do povo. He tried to improve Sodom. Ele tentou melhorar Sodoma. He was a judge in the gate. Ele era como um juiz sentado no portão. Nearly lost his life. E assim ele perdeu sua vida. No testimony. Sem nenhum testemunho. Whatever in Sodom. Nenhum testemunho em Sodoma. His wife, Sua esposa she looked back. olhou para trás. She looked back. Por que ela olhou para trás? That's where her heart was. Ali é onde o coração dela estava. That's where her interest was. Ali é onde o interesse dela estava. Sodom. Em Sodoma, He was disobedient. era desobediente, He was an unbeliever. uma descrente. What effect did Lot have upon his family? None whatever. Qual efeito Ló teve sobre sua família? Nenhum. Did he improve Sodom? Melhorou Sodoma? Not at all. Não. And he escaped.
E ele escapou, just with his life. apenas com sua vida. Communion with God? Comunhão com Deus? No. Não. He didn't enjoy communion with God in Sodom. Ele não gozou de nenhuma comunhão com Deus em Sodoma. Mixed up with the world. Ele estava misturado com o mundo. If you're mixed up with the world, you can't enjoy communion with the Lord. Se está misturado com o mundo, você não pode ter comunhão com Deus. Well, just to conclude what I've been saying, Mas apenas para concluir o que eu tenho dito, live for Christ. viva para Cristo. Do that little work that He has given you to do. Faça o pequeno trabalho que Ele deu para você fazer. I'm speaking just as well as brothers. Estou falando tanto para as irmãs quanto para os irmãos. You are all servants of the Lord. Todos são servos do Senhor. Those of us who may take a public part Alguns podem ter uma parte pública, are not the only servants. não são os únicos servos do Senhor. Far from it. Longe disso. I believe that many sisters are going to receive a greater reward than the brothers. Eu creio que muitas irmãs receberão uma recompensa muito maior do que os irmãos. But you do that service the Lord has given you to do. Mas você faça o trabalho que o Senhor deu para você fazer. Do it for His glory. Faça para a sua glória. Don't. It's not what other people say. Não se incomode com o que as outras pessoas dizem. You don't have to publicize it. Você não tem que colocar isso a público. You could forget about it Você pode esquecer a esse respeito, because the Lord will not forget. mas o Senhor não vai esquecer. Couple cold water Um copo de água fria will be rewarded. será recompensado. But to conclude, Mas para concluir, sorry that I've spoken so long. desculpe que eu falei por muito tempo. Jonathan will be in heaven, Jonatas estará nos céus and Lot will be there too. e Ló estará lá também. Save soul, Alma salva. but I'm afraid lost life. Mas eu temo que eles tiveram uma vida perdida. Much in the life of Jonathan that will not receive a reward. Muitas coisas na vida de Jonatas que não terão recompensa. Truly loved David, Ele realmente amou verdadeiramente a Davi, but he did not go out and share his rejection. mas ele não saiu para fora para compartilhar da sua rejeição. So may the Lord help us. Assim que o Senhor possa nos ajudar 1 Corinthians chapter 3. em 1 Coríntios capítulo 3. You know here that it's late. We here it is the responsibility of man that is prominent. Aqui a responsabilidade do homem é evidente. It's what man is doing in the church of God. É o que o homem está fazendo na igreja de Deus. Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Well, none of us would desire that. Bem, nenhum de nós aqui desejaria isto. To have our lives burned up, our works burned up at the judgment seat of Christ. Ter nossas obras queimadas diante do trono de julgamento de Cristo. Wouldn't we desire to hear the Lord's approbation? Não gostaríamos de ouvir a aprovação do Senhor? Well done, thou good and faithful servant. Bem feito, o fiel servo do Senhor. You're going to be surprised, brethren, Vocês ficarão surpresos, irmãos, at the reward the Lord will give you com respeito à recompensa que o Senhor dará a vocês, for remaining in the path of the truth. por permanecer no caminho da verdade, Amidst difficulties no meio de dificuldades and trials, e provações. but there's going to be a recompense Mas haverá uma recompensa at the judgment seat of Christ. no trono de julgamento de Cristo. Everything will be manifest. Tudo será manifestado, How I have walked, como eu andei, what my motives have been, quais teriam sido os meus motivos, those little acts of service for the Lord aqueles pequenos atos de serviço ao Senhor. will all be manifest. Tudo será manifestado. We'll be glad to see what was not of Christ burnt up. Estaremos mais do que contentes de ver aquilo que não era de Cristo ser queimado. May God bless these feeble thoughts Que Deus possa abençoar esses simples pensamentos for His glory. para a sua glória.